Então, pessoal, a gente tinha terminado a aula passada, né? Trabalhando, quer dizer, as possibilidades que a gente via de incluir simetrias para poder descrever de uma forma única, né? De uma forma unificada, as interações eletromagnéticas e práticas. Então, a gente tinha colocado a possibilidade de ter, por exemplo, uma terceira potência, seria um para cada simetria, né? Para cada Fermi no setor que a gente tinha, ou a gente podia ter, basicamente, uma simetria. A gente tinha concluído que, apesar da simetria SO2 acomodar um bóson vetorial neutro, ela seria muito restritiva se a gente quisesse unificar o eletromagnetismo com a interação fraca, porque a constante de acoplamento seria única, né? A simetria sendo só SO2, e aí forçosamente o bóson neutro iria interagir com os bósons carregados através de uma constante de acoplamento que seria a constante de acoplamento eletromagnético. Então a gente sabe que o bóson neutro que está dentro do SO2 não poderia ser identificado. Nós já tínhamos entendido por que tinha a estrutura do bóson neutro, nós tínhamos visto se há uma simetria SO2, então nós temos um setor de bósons de Young-Mills, né, para o SO2, que estão acoplados aos geradores. E aí nós tínhamos visto que essa combinação aqui, ela dá para nós uma matriz de bósons geradores, né, no espaço interno, né, quer dizer, uma matriz que teria aqui a gente sabia que esse objeto aqui não podia neutro, né? Cria-se essa combinação complexa, e esses neutros não poderiam ser identificados com fóton, porque daria uma constante de acoplamento única, e seria necessariamente constante de acoplamento eletromagnético. Então, a gente optou por incluir alguns setores a mais de um. Eu já deixar para vocês pensarem, e a discussão acabou rolando aqui mesmo, que 3 1s seria superabundante, porque a gente teria um número excessivo de constantes de acoplamento. E, além disso, também eu acho que o Rafael tinha colocado que apareceria um número excessivo de bósons de alguém mais tinha colocado, que eu acho que foi o Jodismar que pensou na questão das constantes de acoplamento. Então, SO2 é uma boa escolha para nós começarmos a pensar na ideia de uma descrição unificada das interações fracas e eletromagnéticas. Então, nós vamos adotar, né, pensamos que seria razoável adotar, então, esse esquema que eu retomar aqui em cima. Então, nós pensamos numa simetria SO2 associada ao setor left, que já tinha uma estrutura de dublete, e a simetria beriana, ela sendo necessária para trazer uma segunda constante de acoplamento para o sistema, e a gente chama essa aqui, a gente vai chamar de intercarga. Então, nesse setor aqui, nós temos uma constante de acoplamento, nós vamos chamar de G, e nós temos um setor de bósons intermediários, que nós estamos chamando de BA. E nesse setor aqui, então, é uma outra simetria, completamente independente da primeira. Então, aqui a gente deveria ter uma constante de acoplamento G', e vamos chamar esse bóson intermediário aqui de Y. Obviamente, nada aqui ainda está decidido. Nesse setor aqui, nós temos o dublete, então nós temos o neutrino left, e eu vou chamar aqui o campo do elétron left, a gente já não chamando, na verdade, lepton left. Esse neutrino aqui é o neutrino L, do lepton, e aqui nós temos o lepton right. Então, nós vamos fazer tudo com o setor leptônico, depois, é claro, a gente pode replicar no setor de quartos. Pois não? Essa mesma discussão que você fez para o T3, não T3, ter apenas um, posso falar o mesmo para o S2, né? Porque não tem 3 S2. Isso é, só que o S2, você não pensaria em T3 pelo seguinte, você diria, se eu incorporasse as outras famílias, porque aí você também teria constante de acoplamento demais. Você teria como se fosse... O que você gostaria, a universalidade diz, é que, pelos trabalhos iniciais até do próprio Fermi, que quando ele mostra que
tanto o decaimento beta do nêutron, quanto o decaimento do muon, todos eles têm uma constante de acoplamento único. Então você imagina que as diferentes famílias devem experimentar as mesmas constantes de acoplamento, certo? Bom, então nós tínhamos pensado dessa forma. E está claro aqui que, nesse momento, o sentido da simetria está aqui. Como o neutrino não tem massa e o lepton left está no mesmo múltiplo que o neutrino, então a gente sabe que esse setor aqui, como esse objeto é sem massa, então a gente está colocando que esse objeto aqui também é sem massa. Então a gente já está entendendo que todo mundo aqui tem massa zero. Tanto os bósons de Gage, né, porque os bósons de Gage são sempre bósons de massa zero, a menos que haja algum mecanismo de simetria, e esse setor aqui, que é o setor right, a gente também um fermion. Right é um fermion de Weyl, e fermion de Weyl necessariamente tem que ter massa zero, pela simetria quiral. Então nós estamos iniciando, né, a construção do modelo com todas as massas zero. Os únicos parâmetros que nós temos à disposição são as constantes de acoplamento, G e G', são as duas constantes, né, que são adimensionais, porque são constantes de acoplamento de Gage. Então a gente tem o setor, o conteúdo de campos de Gage, o conteúdo de campos de matéria, todas as massas zero e as constantes de acoplamento. Agora, claro que qual é a expectativa que nós temos com esse modelo? A expectativa que nós temos é de gerar uma interação eletromagnética, descobrir uma interação eletromagnética aqui, e, claro, o lepton carregado, ele é massivo. Então, nós vamos ter que ver como a massa vai ser introduzida aqui. Então, quer dizer, o que nós esperamos, né? Na construção do modelo, né? Então, esperamos que, vamos lá, número 1, os férmions carregados, aqui por enquanto a gente está falando só de leptons, né? Os leptons carregados, aqui, segundo ponto, né? Nós não temos nem a constante de estrutura fina, que é a constante de acoplamento eletromagnético, nem temos a constante de Fermi. Então nós esperamos, né? Quer dizer, esperamos que as constantes de acoplamento físicas GF, né? As constantes de acoplamento eletromagnética de Fermi, né, sejam obtidas em termos de G, G1. E ponto 3, né? Que os férmions carregados, por exemplo, aqui, nessa formulação, a gente tem interação eletromagnética conforme. Então é isso que a gente tem. A gente está partindo desse dado mínimo, né, dessa situação mínima, esperamos gerar tudo o que a gente pode. Então vamos começar então, primeiro, já que a gente está supondo aqui nesse curso que haja um mínimo conhecimento assim, prévio, com teoria de Young-Mills, até porque já teve a parte também do Sebastião sobre o QCD, né, que já está dentro da formulação de Young-Mills. Vamos então formular o que nós pensamos. Nós estamos sabendo que nós temos os setores de Gage. Os setores de Gage vão obedecer à dinâmica de Young-Mills. Então, no setor do SO2, né,
Então, nós temos, no setor do S2, nós temos os bósons de Gage. A partir desses bósons de Gage, nós construímos os correspondentes, né, field strengths, né, então, o Mi, então, o setor de Young Mills, então o setor de S2. O setor 1, obviamente, a gente tem o bóson YI e temos o YMini. Não vou nem precisar escrever aqui, que nós já conhecemos que é o YMini abeliano. Né? Então, nós temos o setor de Young Mills. Então, o setor de Young Mills a gente já pode construir a densidade lagrangiana do setor de Young Mills fica sendo menos um quarto, né, do FMA eu não posso misturar B com F por causa da simetria de Gage. O setor de B tem simetria essa. Se as duas simetrias fossem 1, eu poderia misturar os dois setores, que eu teria uma coisa invariante Gage. Se esse setor aqui fosse algo do tipo F mini, Y mini, é invariante de Gage sobre o primeiro 1 e sobre o segundo 1. Mas nesse caso, né, nós temos aqui um S2. Então, não tem como formar um invariante de Gage. Então, os dois setores de Gage, desse modo, eles realmente se desacoplam. São dois setores independentes. E aí, nós já sabemos que temos que fazer trabalhar isso aqui. Nós temos que introduzir no setor de matéria. Então, nós temos o dublete aqui. Esse dublete, então, é um dublete de SO2. Então, você transforma o segundo SO2. Eu vou chamar para evitar de ficar carregando muita anotação, tá carregando esse dublete aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse dublete aqui de L maiúsculo, tá? Esse L aqui, não é que seja L de left, né? O dublete, vamos chamar assim, ou então eu posso chamar, vou chamar só de um L assim. Quando eu colocar esse L aqui, né? Esse L purinho aqui, isso já está me dizendo que é o dublete. É o dublete de left, de lepton F e do neutrino left. Então, esse dublete aqui, ele se transforma no segundo SO2, então a transformação SO2 do dublete, a gente sabe qual é. É a transformação típica de SO2. Os parâmetros, né, que geram a simetria SO2, vamos ver que esses parâmetros sejam ômega A, sigma A sobre 2, e aqui o dublete, né? Então, essa é a simetria SO2 atuando nesse dublete. Claro que o lepton right, realmente a notação está muito infeliz, sabe? Desculpa, eu vou botar aqui L maiúsculo mesmo. Todo mundo adulto sabe que o L embaixo significa left e que o L sozinho é o dublete, né? Acho que não tem erro de ser assim, dúbio na notação. Então, vou chamar um dublete de L maiúsculo, né? Então, isso aqui é a transformação do dublete left. Esse L aqui significa dublete left, certo? Então, para cada lepton eu vou ter o meu dublete. Está lá. E o meu left, o meu right, que é um singlet de SO2. Então, claro, tem uma transformação de SO2, ele não muda. Então, essas são as transformações de SO2. Agora, nós temos que ver as transformações do 1. Então, como nós colocamos, o que nós queremos é ter a gente está querendo incorporar a descrição eletromagnética. Como a gente tem chamado a atenção constantemente aqui, nós não temos nenhuma pretensão de estar mostrando que a gente obtém o eletromagnetismo a partir da teoria unificada. A gente está colocando o contrário. A gente consegue ter uma formulação unificada onde a gente coloca a mão do eletromagnetismo. Então, a gente é capaz de incorporar o eletromagnetismo nessa descrição. Então, eu não perco, eu já conheço as atribuições de carga elétrica. Eu sei que esse objeto é neutro, que esse objeto tem carga menos 1, que esse objeto tem carga menos 1. Então, nós já temos essa noção.
Então, nós precisamos trazer para o formalismo que a gente está montando a informação da carga elétrica. E aí a gente incorpora, quer dizer, a formulação ela é baseada, então, numa relação constitutiva, que é uma relação, a gente introduz, então, quer dizer, a introdução. Ou então, vamos dizer, a introdução da informação, a incorporação, vamos colocar assim, a incorporação no formalismo, né? Da carga elétrica feita Então, o que a gente está dizendo aqui, né, é que nós conhecemos as cargas elétricas. Nós, quando colocamos a simetria U1, nós colocamos essa simetria U1, ela é uma simetria auxiliar. Ela é uma simetria um pouco coringa, no sentido de que ela se ajusta, porque nós precisamos, ela se ajusta ao que nós queremos incorporar. Ela não é a simetria eletromagnética. Esse U1 que está presente nesse momento ainda, não é o U1 que descreve o eletromagnetismo. Tanto é que a constante de acoplamento G' da interação U, nós não estamos tomando como sendo a carga elétrica. Isso aqui não é o E. Nós não estamos fazendo isso. Então, nós não estamos dizendo que essa interação é eletromagnética. Nós estamos dizendo que ela é uma interação abeliana. É uma interação abeliana que vai estar colocada ali para ir acomodando eventuais informações sobre o eletromagnetismo que a gente queira colocar. Então, essa carga não é fixada. Quando a simetria não abeliana, é muito fácil fixar a carga. A carga é fixada imediatamente, porque a carga, na verdade, é a representação irredutível do grupo não abeliano. Então, quando eu dou o grupo, né, se eu dou SO3, como vocês estão vendo aí com o Sebastião, se a gente pega a simetria SO3, eu pego um triplete, ou eu pego o antitriplete, pego a representação 3 star, ou sei lá, ou a gente pega a representação 6. Qualquer representação de SO3 que a gente pegar, ao colocar um conjunto de campos numa dada representação, eu estou automaticamente fixando o que é a carga. No caso de uma simetria não abeliana, a carga ela é a própria representação. No caso abeliano, como as representações não são caracterizadas por múltiplex, elas são caracterizadas por um número apenas, as cargas abelianas, elas são um número, valor da carga. Então, essa carga, ela fica solta. Eu não posso dizer, isso aqui é um duplete, o fato de ser um duplete, eu não sei qual é a carga, o 1 desse. Esse é um singlete, ele pode ter qualquer carga, pode ser mais 1, menos 1, 0, 2, menos 2. Então, a gente a gente vai introduzir a relação de Kelman-Nishijima para poder fixar as cargas, o 1 de todos os campos, a partir da informação da carga elétrica. Então, a gente vai colocar essa relação que a gente consegue. A gente sabe que existe uma relação entre a carga eletromagnética e o SO2. Sabe que as representações do SO2 de espinho isotópico, né? A gente já sabe da física nuclear, né? Vamos dizer, da física de SO2 forte, né? A gente sabe que a relação entre a carga eletromagnética ela é usada para organizar as representações de SO2, quer dizer, a terceira componente, os autovalores da terceira componente do SO2. Então, se a gente tiver uma simetria SO2, a gente sabe que a gente organiza as partículas na ordem decrescente da carga. A gente relaciona a carga eletromagnética com o número quântico da simetria de espinho isotópico. Só que aqui a gente não tem a simetria de espinho isotópico só, a gente tem a hipercarga. Então, a gente fixa, né? A gente coloca essa relação e a gente vê que a gente pode fitar
as cargas do 1 através dessa relação. Quer dizer, sabendo qual é a carga eletromagnética, sabendo qual é a representação de I3, então essa relação que ela é usada para me fixar o Y, né? Quer dizer, então o uso dessa relação é fixar as cargas 1. Certo? Então vamos lá. Então eu sei, para o dublete, então eu sei que o neutrino tem carga eletromagnética 0. Eletromagnética 28. Ele é a componente superior do dublete. Então, esse número quântico aqui vai nele. Mas eu não sei a hipercarga dele. Então, essa relação aqui me faz fixar a hipercarga dele, do neutrino, como sendo menos 1. Claro que o lepton left, o elétron que está acompanhando aquele neutrino, ele está no mesmo multiplete. Então, esse multiplete é um multiplete de SO2. Então, o 1 é extra. Então, do ponto de vista do 1, o 1 não vai saber distinguir entre esses dois objetos. Então, o que a gente espera é que os dois números quânticos, os dois Y, tanto do neutrino lepton quanto do lepton lepton, tem que ser o mesmo, porque senão essa simetria conseguiria, o 1 que está aqui fora, né, o 1, ele conseguiria distinguir entre os dois membros do multiplete, eu perderia o conceito de degenerescência. Quer dizer, quando a gente tem esse produto de grupos, né, quer dizer, esse grupo aqui, ele vai olhar todos os multipletes desse grupo aqui vão ter que apresentar esse mesmo número quântico dessa simetria, dado um multiplete. Por quê? Senão, essa simetria aqui ia quebrar a degenerescência dos estados que estão aqui agrupados em multiplete de SO2. Isso quebraria a simetria SO2. Mas isso aqui se essa relação é boa, ela vai nos dizer isso. Então, o elétron, se é o elétron que eu estou colocando, o elétron tem carga menos 1. O I3 dele é menos meio. Então, eu tenho que fixar a hipercarga dele. Então, isso aqui fixa para nós que a hipercarga, para poder satisfazer essa relação, também é menos 1, sai automaticamente. Tinha que ser. Se a relação de Kelvin-Schmidt me desse uma hipercarga diferente para o lepton, essa relação estaria mal feita, porque ela estaria me permitindo distinguir entre os dois elementos do dublete. Quer dizer, do ponto de vista dessa simetria, esse dublete aqui é uma coisa só. Então, essa simetria vê esse dublete como uma coisa só. Quem distingue entre eles os dois é o próprio S2, que aí coloca o cara do meio e menos meio. Mas a simetria SO2 mistura os dois. Então, nesse caso, ela não quebra a simetria, porque ela distingue que um é meio e outro é menos meio. Mas a simetria SO2, está aqui, ela mistura os dois elementos. Ao passo que, se a simetria 1, ela não toca nesses elementos, todos os dois são invariantes, depois vamos colocar. Então, a simetria 1, ela tem que ver esses dois elementos como uma coisa só, ela não pode distinguir, senão ela seria quebrada. Então, a gente acertou isso aqui. Vamos pegar agora o lepton-right. O lepton-right, então, tem também tem carga eletromagnética menos 1, é o componente right, que vai ser o elétron para nós. Ele é um dublete de SO2, então ele tem representação 0. E aqui vai fixar o Y dele. Então, o Y do lepton na forma right é menos 2. Então, a gente está vendo aqui que realmente nós não temos uma partícula só. O lepton left e o lepton right são dois objetos diferentes. Como se eu estivesse começando nesse estágio ainda do sistema, as duas partículas são distintas. Eu tenho como se eu tivesse dois elétrons. Eu não tenho ainda, não estou falando ainda de elétrons. Eu tenho um elétron com essa carga e tenho um outro elétron com essa carga. Então, ambos têm quiralidades distintas, mas eles têm cargas distintas também. Então, são realmente duas partículas distintas. Claro que a carga eletromagnética deles é a mesma, mas nesse momento eu estou construindo a minha simetria não baseada numa eletromagnética. A minha simetria é essa aqui. Então, de fato, eu tenho dois objetos distintos. É como se o elétron left e o elétron right, nesse estágio,
fossem duas partículas distintas. São duas partículas distintas. Uma dúvida. Oi? Uma dúvida. Fala aí. Pensando dessa forma, como se fossem duas distintas, tendo cada uma carga menos 1, como é que eles se juntam e dá menos 1? Pois é, esse que é o isso quem vai possibilitar isso vai ser o mecanismo de Higgs. Isso é fundamental. Esse, vamos dizer, faz parte das nossas expectativas. Em algum momento, nós temos que colocar algum ingrediente aqui que vai fazer com que esses dois objetos que têm essas cargas muito distintas, eles vão se juntar e, do ponto de vista da simetria, o eletromagnético, que ainda não está presente aqui, quer dizer, a gente vai ter que ter, de alguma forma, essa simetria que tem que ser exata, porque a gente sabe que o eletromagnetismo, a carga elétrica é conservada e a simetria eletromagnética é exata. Então, essa simetria, ela que vai coordenar as cargas elétricas. Então, do ponto de vista dessa simetria, esses dois objetos vão ter que se ligar para formar um único objeto que tenha carga eletromagnética menos 1. No momento está tudo dispersado, então é como se tivesse tudo espalhado. Vai ter que ter algum elemento a mais que vai fazer a junção desses objetos. Então, o que eu entendo é o seguinte, fixando na carga elétrica, você tem uma carga elétrica, mas vamos dizer, é estática. Isso. Então, se alguém estiver dizendo, eu quero saber como é que fica a dinâmica da tua carga elétrica. Então, quer dizer, como é que seria a dinâmica? Como é que você vai mostrar na tua teoria que essa tua carga elétrica se conserva? Certo? Daí vem uma pergunta. Esse S2 cross 1, vamos dizer, ele tem 4 vezes de conservação, 4 correntes conservadas. Isso. Nenhuma delas é associada à conservação da carga elétrica que você está colocando ali. Então, essa é uma historinha que você vai contar no final do teu filme. Eu vou tentar começar a contar hoje. Eu posso deixar para o final, não vai ficar para o final. Mas aí eu pergunto o seguinte, que é o uso das simetrias. Nessas simetrias que você passou, que você escolheu, você definiu essa carga elétrica, está partindo da carga elétrica, ok? Mas de uma maneira estática. Daí a gente quer perguntar, e a lei de conservação dessa carga? Isso. Essa pergunta. Daí eu vi uma pergunta, será que você não poderia começar com o eletromagnético? Com ele vai daí, carga elétrica, eletromagnética, vezes o alfa. Você estaria explícito naquela, se você tivesse com a simetria 1 associada àquela carga eletromagnética ali, estaria explícito já a tua dinâmica dela. Certo. Então, eu só estou querendo fazer essa consideração. Para mim, é o meu sentimento, minha percepção, esses dois, vamos ver quais historinhas você vai nos contar para conservar a carga elétrica. Certo. Será que não teria uma outra maneira mais direta de pegar a conservação da carga elétrica? Certo. Já botando direto. Eu diria que eu acho que a gente tem que perceber o que digamos assim, qual é a trama da história que a gente está montando. Eu colocaria da seguinte maneira. O neutrino aparece sem massa. Estão colocando o modelo padrão. Tá? Não só o modelo padrão, mas o modelo padrão nos seus primórdios, na década de 50. Assim que o neutrino foi descoberto. O neutrino foi descoberto em 56, experimentalmente, batia com a formulação de ser uma partícula de Weyl, de ter massa zero. E, então, para nós, o neutrino é uma partícula de massa zero que está presente na interação frágil. O elétron tem uma massa que é muito inferior à massa do setor nuclear, dos nêutrons e dos prótons. Então, a ideia a gente está num mundo que a gente quer ter uma visão de mundo pela simetria. A gente quer representar aquilo que a gente chama de natureza fundamental através da ideia de simetria. Então, eu estou colocando que a gente também a gente não está tendo uma atitude, só uma atitude assim, utilitarista. O resultado é esse, eu vou direto para as coisas. A gente está adotando um ponto de vista meio platônico, não, totalmente platônico, porque dirá que era platônico do começo ao fim. Nosso ponto de vista é de a nossa representação de natureza é feita pelo conceito de simetria. Então, qual é o elo perdido que me segura dentro dessa linha de pensar o mundo pelas simetrias? É o neutrino, que é massa zero.
o neutrino tem massa zero, ser uma partícula viral, vamos colocar os elementos na história, porque tem duas coisas aí. A gente pode dizer, não é nada disso, o que pode ser, ou é isso, mas dentro de uma perspectiva, de um pensamento que se formou. O pensamento que se formou é, o neutrino tem massa zero. Então, o que está por trás da massa zero do neutrino? A simetria quiral, trabalho do Salão 57. E aí, o neutrino está contando essa história. Tem alguma coisa que tem massa zero, e essa massa zero é protegida pela simetria quiral. Então, tem uma questão de simetria. O elétron tem massa, sim. A massa dele é maior do que a do neutrino, óbvio, a do neutrino é zero, mas é muito inferior ao do setor nuclear, do neutro e do próton. Então, dentro dessa visão de simetria no mundo, quer dizer, a simetria está quebrada. O elétron tem uma massa, o neutrino tem uma massa, o nêutron tem uma massa e o próton tem uma massa. Ninguém é degenerado. Então, o mundo não é degenerado. Então, se eu olhasse, então, o mundo não é simétrico, danem-se todas as simetrias. Mas a gente está pensando, não, as simetrias, elas podem estar escondidas, e nós podemos estar vivendo hoje uma fase em que a gente não percebe as simetrias na sua totalidade. Então a ideia seria, o neutrino ter massa zero, o elétron ser um pouquinho mais, quer dizer, ser bem menos massivo do que o nêutron do próton, me dá uma ideia de que, será que isso aí não é o resultado, né, que sobrou de um mundo mais simétrico? Então eu vou pensar, não, eu vou partir da ideia de que o neutrino e o elétron são degenerados. Não colocamos os quarks ainda, Maria, vamos colocar os quarks degenerados também. Mas o neutrino e o elétron são degenerados. E a quebra da degenerescência, quer dizer, depois o neutrino se separa do elétron, pela própria dinâmica do sistema. Eu acho que aí está a riqueza do problema. A própria dinâmica do sistema vai se encarregar de fazer a quebra de degenerescência. Quer dizer, a própria simetria trabalha para quebrar a simetria. Então ela te organiza, ela te ajuda a ter uma visão mais assim, mais organizada mesmo, mais compactada do mundo, mas depois a dinâmica, ela gera processos dinâmicos que vão fazer com que essa simetria não seja exatamente realizada. Então eu diria que o ponto de vista aí é não partir da carga eletromagnética, é partir do fato de que eu tenho uma degenerescência, o elétron e o neutrino. Então tem uma simetria aí que não é abeliana. Vamos pensar assim, o neutrino é que está sendo o revelador dessa história. Se não tivesse, se na época, já na década de 50, já tivesse visto o limite de massa do neutrino, provavelmente o modelo padrão teria sido construído de uma outra forma. Quer dizer, já teria se incorporado as massas do neutrino desde o início, e a situação não seria essa. Mas a gente está construindo um modelo padrão, mantendo ainda a proposta de neutrinos de massa zero. Só ficou claro que os neutrinos não tinham massa zero quando foram descobertas as oscilações, porque até então o que se tinham eram limites superiores na massa do neutrino. O neutrino do elétron tem que ter uma massa que é menor ou da ordem de 2 elétron-volts. O neutrino do muon tem que ter uma massa que é menor ou da ordem de alguns quiloelétron-volts. Esse era o limite da época. Com a oscilação dos neutrinos, quando foi descoberta, né, em 98, que deu o prêmio Nobel desse ano, se falou, não, então não tem como. As massas podem ser pequenas, posso ter limites superiores, mas elas não são zeros. Então, neutrinos não podem ser massivos, não podem ser sem massa, tem que ter massa. E aí, a situação mudou. Mas até então, quer dizer, desde que o modelo padrão, desde que a teoria eletrofrágil foi construída, 67, 68 até 98, por 30 anos, a gente ainda sabia que o neutrino tinha um limite superior na massa. Mas poderia até que a massa pudesse ser zero, mas ele tinha um limite superior. Ninguém tinha dito a massa é zero. Agora a gente sabe, a massa não é zero, porque os neutrinos oscilam. Pode ter massa pequenininha, mas não é zero. M é diferente de zero. Então, nesse caso, como o neutrino ainda está numa situação de massa zero, ele podia ser o elo perdido de uma simetria que nós não estamos vendo. Então essa foi a ideia. Ele tem massa zero, vamos pensar que o elétron seja degenerado, mas que essa degenerescência vá ser quebrada. E o fato do neutrino ser leve me obrigado. Quer dizer, então eu vou pensar que o elétron, e ela também, isso também não vem do nada, porque o Salão estava por trás disso. O Salão era da escola do Dirac. O Dirac sempre deixou claro isso ao longo da década de 30, de 40, de 50, quando o Salão foi fazer o doutorado com ele, que a massa
a massa do elétron, ou a massa do férmio, que está na equação de Dirac, ela deveria ter uma origem dinâmica. Dirac nunca ficou satisfeito de chegar e colocar I gama mi de mi menos M psi igual a zero. Aquele M ali atordoava um pouco ele, porque era um parâmetro colocado à mão. Como ele era uma pessoa extremamente reducionista e fundamentalista, né, pensar da maneira mais fundamental, ele achava que a massa deveria ser o produto de alguma interação. Tanto é que os trabalhos de Dirac, alguns trabalhos de Dirac na década de 30, que iam na direção do Bohr-Minfeld, era chegar à massa do elétron através da carga. Usando a teoria de Bohr-Minfeld, você tem um campo máximo, então você tinha uma energia eletromagnética que não diverge em cima da carga, e se pensava que a alta energia eletromagnética do elétron pudesse ser a fonte de sua massa, que é onde a gente calcula o raio clássico do elétron, toda aquela história antiga, né? Então, a ideia era que a massa devesse ser um produto de alguma interação. Então, o momento era esse. O neutrino é sem massa, então, quem sabe o elétron também era sem massa, mas a massa foi adquirida por um processo dinâmico. Então, claro, para o elétron ser sem massa, eu teria que ter as duas componentes do elétron separadas. Então, teria essa componente aqui não estaria ligada ao neutrino. E deve ter, então, algum mecanismo, vamos buscar, é claro, né? Vai ser o mecanismo do bóson de Higgs, o campo de Higgs, que vai ligar esses dois objetos. Porque Dirac também tinha claro o seguinte, na equação dele, quando você escreve a equação de Dirac, né? Se a gente pegar a equação, vamos só escrever aqui, porque pode ser que ajude a ficar mais claro o que eu estou falando. Estou esquecendo o H cortado e o C. Nesse curso aqui eu não estou colocando H cortado e C, não. Então, se a gente quebrar essa equação, o férmio pode ser quebrado em duas componentes, uma componente leve mais a componente right. Então, se eu escrever essa equação, recompuser esse férmio nessas duas equações aqui, a primeira equação vai ficar I gama mi de mi psi left menos M psi right igual a zero. E a outra equação vai ficar I gama mi de mi psi right menos M psi left igual a zero. Então, o que a gente vê é que o termo cinético, ele desacopla o left do right. Mas o termo de massa acopla. Quer dizer, na equação que dá a dinâmica do left, onde está a propagação do left, aparece a massa right. E vice-versa. Aqui eu teria a propagação do right, mas aparece a massa acopla com o setor left. Então a massa, ela mistura o setor left com o right. Então, isso estava muito bem dentro desse pensamento, porque esses dois objetos aqui são distintos. E aí, eles precisam, para formar a massa, eles precisam estar acoplados. Se a gente olhar agora na ação de Dirac, né? não nas equações de campo, mas se a gente olhar o lagrangiano de Dirac, ele se quebra desse modo. Ele é I gama mi de mi psi left mais I gama mi psi barrado, psi left barrado, I gama mi de mi psi left. Psi right barrado e gama mi de mi psi right. Então os setores left e right estão realmente desacoplados no que diz respeito aos termos cinéticos. Mas agora aqui vai aparecer um termo que é menos M. Psi left barrado psi right menos M psi right barrado psi left. Então o termo de massa, ele acopla os dois setores. Mas a massa é um objeto, é um parâmetro, né? Não sei. E aí, a ideia que se podia pensar é o que pode acoplar o setor left com o setor right. A gente sabe que, por exemplo, né, um vetor não pode fazer isso. Eu não posso, esse acoplamento aqui, psi left barrado, gama mi, psi right, isso aqui é identicamente zero, por argumentos de quiralidade. Então, não tem como o left e o right se acoplarem por meio de um vetor. Mas um termo desse tipo, psi left barrado, psi right, não é zero. Eu posso colocar um escalar aqui. Então, um campo escalar, ele pode estar por trás daquele parâmetro de massa. Um escalar, ele sendo um escalar do grupo de Lorentz, ele pode, né, um campo escalar pode ter valor constante, pode estar numa configuração de campo constante. E essa massa, ela pode estar provindo de um escalar. Então, a ideia, né, o Salan já sabia disso quando isso aqui foi feito, que ele já tinha estudado isso na tese de doutorado dele, é que o escalar poderia ser um objeto que talvez tivesse que estar presente. Por isso que ele pensou, tem que ter um campo escalar em tudo isso, para unificar eletromagnetismo. Da mesma forma que Kaluza, Klein e Einstein
unificado, tentar descrições unificadas da gravitação e do eletromagnetismo, para fazer unificação de gravitação com eletromagnetismo, eles precisavam de uma coisa nova. Não dava para unificar só com o que tinha, eles pegaram uma quinta dimensão. Então, uma nova dimensão ajudou na unificação. Aqui, para ajudar na unificação, eu preciso de uma coisa nova. Eu não vou para uma nova dimensão, mas eu busco um campo novo. Deve ter na natureza algum campo perdido, que nós não estamos detectando, de natureza escalar, que possa fazer a ligação desses setores para gerar massa. E aí, o neutrino não se acopla a ele, porque o neutrino não tem componente vai. Então não tem como o neutrino se acoplar com o escalar. Mas o férmio massivo, ele tem como se acoplar ao escalar por meio desse acoplamento aqui. E o escalar pode ser a fonte da massa. Então, esse conceito era o pensamento. Vamos pensar, então, retornando à tua questão, por que eu não começo em força bruta? Já eu observo o eletromagnetismo. Não, eu penso, não, o neutrino pode estar contando uma história, ele é sutil, ele pode ser um elo que sobrou de um mundo que nós não estamos mais vendo. Então, o neutrino pode ser a história de um mundo onde havia uma simetria com o elétron, e então a gente realiza dessa forma, assim, esse projeto, né, de olhar o mundo através das simetrias. É uma forma sutil de ver as coisas, mas a gente está sempre buscando que a simetria pode estar revelando. Claro, o nosso mundo não é simétrico, mas a gente compreende as assimetrias do nosso mundo a partir das simetrias que havia no mundo, quando o mundo era simétrico, era irrealista, não era mais o que é, mas o papel da simetria, o importante da simetria é que ela própria providencia as diferenças. Quer dizer, as diferenças, você não quebra a simetria e destrói a simetria para aparecerem as diferenças. A própria simetria trabalha consigo mesma para gerar as diferenças. E aí que o bóson de Higgs, o campo escalar, vai ser fundamental, que é o que a gente chama de mecanismo de quebra espontânea. Na verdade, não é uma quebra. A simetria não foi quebrada no sentido amplo do termo. A simetria simplesmente foi implementada de uma forma diferente. A simetria está lá. Aonde é que eu vou ver a simetria? Onde ela está? E aonde é que ela não está? Por que eu sei que tem a simetria? Mas ao mesmo tempo, por que eu digo que a simetria é quebrada? Então, que mecanismo é esse? Né? Que é um mecanismo da quebra espontânea. Eu acho que isso aí já estava, acho não, já estava na cabeça lá das pessoas que estavam pensando isso. O Glashow, né, também trabalhava nessa. O Weinberg foi o último um pouco a pensar nisso. O Weinberg só entrou nessa discussão mesmo em 64, 65, mas o Salan e o Glashow já estavam com essas coisas bem encaminhadas desde a década de 50. Quer dizer, o Salan entrou nessa marcha aqui quando ele percebeu pelo trabalho de Yang e Lee, lá de 56, que a paridade era quebrada nas interações fracas e que para você ter a quebra da paridade, você precisava de um mundo quiral. E aí ele tinha a simetria quiral, ele escreveu a simetria quiral para justificar a massa zero, e pensou, então é nesse o meu mundo é quiral. A ideia do início lá da teoria era, o mundo é quiral. Todas as partículas fermiônicas têm massa zero. E claro, todos os bósons também têm massa zero. Então a massa, ela não existe na teoria, a massa é gerada. Então, isso dava também, isso era uma coisa importante para a teoria quântica de campos na época, porque o que você quer é ter um número mínimo de parâmetros, e você prefere, em teoria de campo, parâmetros adimensionais, por causa da renormalizabilidade. E as massas, elas podem entrar como produto da interação. Então, isso também era um pensamento da época, que as massas, elas não deveriam ser parâmetros que eu coloco à mão. Seria interessante eu ter uma teoria sem massa e que a massa pudesse ser gerada por algum mecanismo quântico. Essa que era a ideia. Então, tinha toda uma história, né, de por que se caminhava nessa direção. Estou só relatando para vocês o que eu estou insistindo numa coisa. Pode falar. Você tem um pensamento simples de Maxwell. Sim. Então, Maxwell disse tem que ter conservação de carga elétrica. Certo. Então, disse, agora vou botar o termo DRT. Botou o termo de conservação de carga elétrica. Daí evoluiu um pouco a física, apareceu a teoria de Gauge. Portanto, não é conservação de carga elétrica só como DRT. Você pode botar E elevado a IQ alfa psi. Você tem uma simetria por trás. Você tem uma simetria por trás
onde tem um Q explícito lá, Um e gerador, ali, tá? e aquele Q eu tiro no teorema de Netter e tem uma conservação da carga elétrica. Então não é só DRT, mas apareceu Certo. o que você está chamando de simetria explícita, uma simetria com alfa ali. Daí, a gente vê o seguinte, daí aparece essa carga de Gelman em 1953. A interação forte. E essa carga aparece, como você está falando, constitutivamente. Isso aí apareceu... Nada, só que agora falando, essa relação de Gelman de estímulo de 54, 53, 54, e ela aqui, ela é feita para números quânticos das interações fortes. Então isso aqui é o isospin forte, isso aqui é hipercarga forte, tá? Então não é ainda uma coisa feita para interação fraca, mas isso aqui foi replicado para as interações fracas, tá? Mas daí o I3, no caso da interação forte, era ser conservado, era uma reação e o outro não. E o outro também. Daí os dois juntos, na interação fraca, é que funcionam. Então você tem casos, exemplos, que conservam a carga elétrica, as reações, mas que não tendo isso aí, não funcionam. Então é uma forma constitutiva que você está falando. Tudo bem. Então isso seria mais ou menos assim, como você tem um DLT nessa história. Falta saber qual é a simetria para esse DLT. Daí eu disse, bom, então agora eu vou buscar a simetria para isso aí. Então isso aqui, qual é a simetria que está acionando isso aí. Daí quando o teu discurso que você nos coloca, eu ouço, no fundo é um discurso que antes de começá-lo, eu perguntaria o seguinte, você vai botar S2 para 1, no fundo dessa história, é como se o universo tivesse um escalar primordial, a partícula Deus, né? Então, isso aí que vai acontecer, como você falou, no trama. Entendeu? Mas daí, antes de começar o trama, a pergunta que a gente faria é o seguinte, você está com isso aqui, com uma carga constitutiva, ela é conservada de uma maneira constitutiva. Você quer saber ela conservada de uma maneira dinâmica. Um dia a tua teoria vai ter que contar isso. Tá? Daí a gente faz a pergunta, pô, mas cara, você ali está com 4 correntes conservadas no S2 para 1. Entendeu? Como é que você está com isso aí? Você partiu de 4 e você só tem isso aqui? Certo. Quer dizer, sem estar com um discurso mais futurista, estou falando assim agora, no plano fundo, se eu pudesse nos falar. Então, quer dizer. Como é que você se justificaria esse ponto se você diz, olha, você quer descrever no fundo o eletromagnetismo? O eletromagnetismo tem uma carga que é conservada, é a carga eletromagnética, não tem uma conservação na interação fraca. Claro, conservação de momento angular, conservação de carga também, mas os processos todos conservam a carga elétrica. Mas como é que você justifica a existência de uma corrente conservada se agora você tem 4 correntes conservadas pelo teorema de Netter? Tem 4 geradores, 3 geradores nessa simetria, um gerador nessa simetria. Então, esses 3 geradores aqui, mais o gerador que a gente vai colocar agora na simetria 1, eu teria 4 correntes conservadas. Quer dizer, nesse sistema, eu só vejo realmente uma corrente conservada, que é a carga elétrica. Então, a questão, a pergunta, quer dizer, isso aí ficou algum tempo sem resposta, é como implementar, a questão mais ampla é como implementar simetrias numa teoria de campo. O que significa simetria na mecânica clássica? O que significa simetria na mecânica quântica? O que significa simetria na teoria clássica de campos? E o que significa simetria na teoria quântica de campos? Então, como é que a gente tem que... Quer dizer, a gente traz as simetrias, mas a gente precisa saber como implementar essas simetrias. Será que o fato de eu ter um sistema clássico, um sistema de partículas, uma mecânica clássica, com uma certa simetria, aí eu falo, agora eu vou quantizar o meu sistema. Eu vou sair da física clássica e vou pegar e vou colocar relações de comutação canônica entre as coordenadas do meu sistema. E aí eu passo da mecânica clássica para a mecânica quântica. Será que a simetria que estava na teoria clássica, ela necessariamente vai entrar na teoria quântica? Isso eu estou falando em termos de mecânica, física com número infinito de graus de liberdade. Aí eu passo para um sistema contínuo, campos clássicos. Tem um sistema de campos clássicos com uma certa simetria. Agora eu elevo esses meus campos clássicos à categoria de campos quânticos. Aí eu saio da
da teoria clássica de campos com uma certa simetria e chego na teoria quântica, daqueles mesmos campos. A simetria vem daqui para cá? Então, passado clássico do quântico, vamos colocar assim, né? Passado clássico do quântico, a pergunta é: as simetrias que estão aqui, elas chegam aqui? O fato de quantizar, agora tirar o caráter de função e passar a ter um caráter operatorial, será que isso tem uma consequência em cima das simetrias? Então, essa questão, por quê? Porque nós temos ali, nós estamos tentando construir uma teoria clássica. Então, a nossa teoria clássica de campos, ela tem essas 4 simetrias, tem essas 4 correntes conservadas. Mas eu sei que eu estou descrevendo o mundo das partículas, eu quero, no fundo, descrever uma teoria quântica para essas partículas do decaimento beta, das partículas, uma própria eletrodinâmica quântica. Então, a pergunta é: será que realmente todas essas simetrias chegam no mundo quântico, ou somente uma simetria vai chegar e eu vou interpretar ela como a simetria associada ao eletromagnetismo? Então, esse é um ponto. Então, a transição daqui para cá, ela pode não necessariamente preservar todas as simetrias. Então, eu poderia dizer, eventualmente, ao quantizar, eu perco as simetrias indevidas e termino com a simetria que eu quero, se o meu modelo for bem construído. Ou eu teria uma outra possibilidade, que é o que se estudou. E aí foi por isso que o professor Nambu ganhou o Prêmio Nobel de 2008, porque ele trouxe da matéria condensada, ele trouxe um mecanismo que ele implementou na física de partículas, que era o chamado mecanismo da quebra espontânea de simetria, que até então, isso aqui é 58, Nambu, até então, a física de partículas, ela não trabalhava em cima do conceito de simetria quebrada espontaneamente. Ela trabalhava no conceito de simetria exata, ou uma simetria que pudesse ser quebrada por uma anomalia, mas ela não tinha ainda quebra espontânea. Nambu, então, deu um mecanismo, baseado na física de supercondutores, que eu poderia trazer quebra espontânea das simetrias da teoria clássica para a teoria quântica. Quer dizer, tanto na simetria na teoria clássica quanto na teoria quântica, eu poderia implementar a simetria pela forma quebrada espontaneamente. Por que essa coisa não foi casual? Pelo seguinte: no encontro de 56 de Seattle, todas essas histórias, todo esse caso, que às vezes os livros não contam e a gente vai pegando as informações pensando que as pessoas pensaram independentemente. Não, mas tinha uma rede rodando no mundo, naquela época não tinha internet, tinha os papers, mas tinha as grandes conferências. Então, a grande conferência de 56 em Seattle, uma das grandes conferências internacionais de física de partículas, esse pessoal todo foi, estava lá. E Li Yang, foi lá que eles anunciaram a quebra da paridade nas interações clássicas, na conferência de Seattle de 56. Salam estava lá. Salam pegou a ideia e falou: opa, tem coisa aí. Quebra a paridade, eu preciso de um mundo quiral. O lepton é quiral, o neutrino é quiral. Eu posso pegar a parte quiral do elétron, dizer que eles são partículas quirais, massa zero, introduziu a simetria de quiralidade. Então, Salam já pensou que o mundo quiral era tudo que a teoria de Yang-Mills, que estava na barra de ferramentas, estava esperando. A teoria de Yang-Mills era de 54, estava lá, foi feita, bonitinha, interessante, mas deixa ela de lado porque parece que ela não está sendo bem utilizada. Na interação forte ela não deve servir. Salam falou: a simetria paridade é quebrada, então o mundo é quiral. Se o mundo é quiral, Yang-Mills é tudo que eu preciso para botar esse mundo quiral para frente. Então, essa informação é importante, que estava nessa conferência. Nambu Feynman estava nessa conferência. Nambu estava nessa conferência. E Nambu percebeu o nível de discussão. E a grande questão ali era como gerar o gap. Por que o neutrino, o neutrino não existia ainda. O neutrino é de 56, mas ele já tinha sido previsto em 31 por Pauli. Mas nessa conferência se discutiu, já que a simetria quiral, que a simetria de paridade é quebrada, o neutrino está presente nas interações fracas, nesses decaimientos fracos. Por que o elétron ganha massa? O elétron tem duas componentes quirais. Como o elétron ganha massa, como é que eu gero esse gap de massa para o elétron, mas deixo o neutrino de massa zero? Então, Nambu, 2 pessoas saíram dessa conferência com essa ideia na cabeça. Feynman estava lá e essa pergunta foi feita no plenário, e Feynman falou:
Nós não fazemos isso porque simplesmente nós somos ignorantes e não sabemos. O cara é meio extremado assim, tá igual, nós somos ignorantes, nós não sabemos. Mas a gente quer saber, mas a resposta é que ninguém sabe. Nambu saiu de lá, e Salan saiu de lá com a ideia da simetria quiral, porque aquilo ali inspirou ele a fazer a simetria quiral, e Nambu foi atrás de pensar como a gente pode gerar gaps de massa, que a gente já sabe que se geram nos supercondutores. Como é que eu posso trazer isso para a física de partículas? Esse mundo dos supercondutores pode me contar alguma coisa no mundo das partículas. Então, a ideia era gerar o gap de massa. E aí foi quando Nambu percebeu que o mecanismo de quebra espontânea da simetria poderia ser trazido para a física de partículas. E o mecanismo de quebra espontânea da simetria é o que faz isso. Essas 4 correntes conservadas aqui, elas deixam de ser visíveis ao espectro físico. Elas estão, a gente vai ver que elas estão embutidas, elas não foram perdidas, mas as partículas físicas não vão revelar essas 4 simetrias. Dessas 4 simetrias, todas são perdidas, nós vamos ver. Todas as simetrias são perdidas. Só fica mais uma combinação delas, fica uma combinação de um gerador daqui com um gerador daqui, que no fundo é isso. A terceira componente do espinho isotópico dessa simetria com o gerador dessa simetria comum, eles se combinam e isso aqui é o que fica da simetria. Então, dessa forma, já se sabia que a quebra espontânea da simetria pode ser um bom mecanismo para você conseguir reduzir um número excessivo de simetrias a um número menor, que seja compatível com aquilo que você observa. Então, aí é que isso foi, aí Nambu lançou esse trabalho em 58, 59. Né? Só ganhou o prêmio Nobel em 2008, 50 anos depois. Mas esse trabalho dele foi muito reconhecido por conta dele explicar, dar uma explicação sobre esse fato. Eu tenho muitas simetrias que eu preciso ter, quanto mais simetrias, menos ambiguidades eu tenho na construção do meu sistema. Eu construo o sistema de uma forma muito mais unívoca, mas aí o excesso de simetrias pode ser algo não fenomenologicamente razoável. Mas aí o mecanismo da quebra espontânea de simetria, vamos entender realmente como ele funciona, ele me permite começar com tantas simetrias e chegar ao mínimo número de simetrias que eu preciso, usando a simetria não implementada de uma forma exata, mas implementada de uma forma que a gente chama de quebrada explicitamente, que é diferente das anomalias, que na anomalia, a simetria não penetra no mundo quântico. Você tem uma simetria na teoria clássica, mas ela não penetra no mundo quântico. A quebra espontânea da simetria, a simetria que está presente no mundo clássico, ela entra no mundo quântico. Só que ela entra no mundo quântico de uma forma mais sutil. Ela não é observada no laboratório, ela não é observada no espectro, mas ela é observada, mas ela organiza aquelas simetrias que vão sobrar. Então, por exemplo, se daí eu quero reproduzir o eletromagnetismo e eu tenho 4 correntes conservadas, 4 leis de conservação, que é super abundante, eu preciso de uma. Então, o mecanismo de quebra espontânea da simetria, ele me faz esse favor. Ele me reduz de 4 para 1. Então, você já sabia também que havia no conhecimento da física daquela época, quando o Nambu trouxe, ele trouxe essa questão, que essa questão também, de colocar S2, 1, isso aí só foi pós-Nambu. O trabalho do Salan com o Boltzmann, com o Weinberg, no físico desde 64, é quando eles pela primeira vez vão olhar o que é uma quebra espontânea de simetria na teoria quântica de campo. Esse trabalho, o Physical Review deles, é de 64, que é quando estava entrando o mecanismo de Higgs. Então, essa pergunta que você faz, ela é uma pergunta muito sensata, né? E a gente tem uma resposta correta. Então, a gente sabe que tem um mecanismo que vai fazer esse favor para nós. De 4 eu vou ganhar 1. Certo? Então, vamos em frente. Então, nós já fixamos as cargas 1. Então, vamos ver agora esse simetrias 1. Como é que esse dublete se transforma sob a simetria? Então, agora eu vou fazer a transformação do 1 em cima do dublete. Então, o dublete é neutro? Não. Ele tem uma carga 1. A carga dele é menos 1. Então, a simetria vai ser exponencial, né? Vou botar aqui o I,
O parâmetro dessa simetria, que eu estou chamando de ômega-A, vamos chamar de parâmetros alfa, que é o parâmetro da transformação. Aqui é a carga, vamos chamar o valor da carga. E aqui está. Você acha que ele estava esperando, preparando a chegada de Deus? Do Bóson? Isso. Bom, lembrando aí dos nossos cursos, né, nós sabemos que quando a simetria é abeliana, nós não colocamos os geradores. Né? Quem substitui o gerador é o valor da carga. Então, claro, o dublete left tem carga y igual a menos 1. Então, a carga que vai aparecer aqui, o valor da carga y, quer dizer, a gente colocaria aqui o gerador. Mas, quando a simetria é abeliana, o gerador é um número, não é mais uma matriz. E esse número aqui é menos 1, então vai aparecer menos 1 aqui. Então aqui fica menos e alfa. E se eu pegar agora o lepton na forma right e fizer a transformação com 1 dele, então agora o meu lepton right linha é carga menos 2. Então é a mesma coisa. Eu botei exponencial. O parâmetro da transformação, o gerador da transformação atuando no lepton right. Só que, para o lepton right, essa carga vai menos 2. Então aqui vai aparecer menos 2 e alfa. Então nós temos as transformações. Então, essas são as simetrias. Né? Todo mundo se transforma, exceto esse objeto aqui, que é um simulate de SO2. Isso, então, né, dentro da formulação nossa de... Eu estou caminhando para a última parte da aula, tá? Não vou fazer aula até 8h30, pode ficar tranquilo, tá? Vocês já tiveram uma aula pesada aí no chão. Então, vamos pensar qual é o próximo passo. Agora é acoplar esse conteúdo de matéria, que é o terceiro passo do procedimento de Young-Mills. Primeiro, definir os campos de Gauge. Segundo, definir os campos de matéria através de suas cargas, suas representações, e terceiro, é introduzir agora os acoplamentos. Quero acoplar a matéria left. A matéria left, ela não é neutra segundo SO2, ela tem transformação, ela tem carga SO2 e ela tem carga 1. Então, ela vai se acoplar aos dois setores de Gauge. E os acoplamentos, dentro de uma teoria de Young-Mills, são feitos através de uma derivada covariante. A derivada covariante atuando no dublete. Então, ela vai ser o primeiro termo aqui, própria DML. Depois, vamos ter aqui, então, procedimento de Young-Mills e constante de acoplamento da interação, bósons de Gauge na interação, geradores daquela interação, quer dizer, toda essa representação. Então, os geradores substituem os parâmetros pelos bósons de Gauge e os geradores estão aqui, atuando no setor leve. E depois, mais I, constante acoplamento da nova interação, bósons de Gauge da outra interação, o valor da carga, que substitui o gerador, atuando no left. Só que, para o left, a carga 1 é menos 1. Então, no lugar desse Y aqui, é menos 1. Então, a gente teria que ter usado janinha ao invés de alfa, né? Oi? A gente teria que ter usado janinha ao invés de alfa. Não, eu estou usando os parâmetros. Aqui eu não estou botando constante de acoplamento. Não, eu falo nas transformações, né? Aqui, gelinha? Gelinha que você diz? Isso. Porque eu não coloco a constante de acoplamento, eu estou colocando o valor da carga. Tá, você pode definir, tem gente que define a transformação de Gauge colocando aqui a constante de acoplamento também. Você pode, eu não defino, eu geralmente não coloco a constante de acoplamento. Na verdade, você pode absorver a constante de acoplamento dentro do parâmetro, mas tem livro ou tem autor que prefere explicitar a constante de acoplamento, o parâmetro e o gerador, certo? Aí, não tem problema. Isso, é o parâmetro. Legal? Mas pode também, você pode explicitar a constante de acoplamento, não tem problema nenhum. Então tá aqui. Então, vamos agora fazer a mesma coisa para o setor right. Então, o setor right, ele é neutro segundo SO2. Então, os geradores de SO2 são todos zero para ele. Então, não tem esse termo aqui. Então, nós vamos definir left right. Esse setor aqui é zero, por quê? Porque sendo um simulate, os geradores são trivialmente representados. Esse termo se cancela.
vai ter esse termo aqui. Então, mais I, constante acoplamento, campo de gauge da interação, valor da carga atuando. O valor da carga, na verdade, é o gerador. Só que esse objeto aqui, ele tem carga menos 2. Então, aqui no lugar do Y, vai aparecer o menos 2. Então, tá aqui. Então, o procedimento de Young-Mills fixou as derivadas covariantes. Então, é claro, vou só abrir um pouquinho essa expressão aqui, porque ela é simples, mas só para poder ter mais ideia do que está ali dentro. Então, nós temos o seguinte, ó, dmi, na verdade, então, isso aqui é um duplete, então eu botei o dmi atuando aqui no neutrino left, e vamos ter aqui o dmi atuando no lepton left. Isso aqui é igual aqui, isso aqui é igual ao derivado usual atuando no neutrino left. Derivado usual atuando no lepton left. Mais I, G. Vou colocar isso sobre 2 aqui, tá? E aí isso aqui a gente já fez. Essa matriz aqui, a gente já sabe quem é. Aqui tem o BM3. E aqui temos o BM3. Aqui nós temos o BM1. Menos o BM2. E aqui nós temos o BM1 mais I BM2. Atuando em quem? Atuando no neutrino left e aqui no lepton left. Então, esse aqui é o setor de SO2. E agora aqui o setor aqui é idêntico. É menos I, G'. Posso botar aqui tudo aqui dentro. É menos I, G', YI, L, neutrino left, YI, lepton left. Então vamos abrir essas expressões aqui só para ficar. Então está aqui para nós. Então, quem é do procedimento de Young-Mills, a derivada covariante atuando no campo do neutrino left. Então vai ser esse termo aqui. Agora, esse termo, agora esse cara aqui vai atuar aqui. Então, mais IG sobre 2. Atuando no neutrino left. Mais I, G sobre 2. Essa combinação aqui, BN1 menos I, BN2. Essa combinação de bósons aqui. Atuando no lepton left. E menos I, G'. YI atuando no neutrino left. Então, fica claro que a simetria SO2 ela está fazendo justamente um acoplamento aqui. Ó. Na derivada covariante do neutrino, está aparecendo left. Esse termo aqui é neutrino, neutrino, neutrino. Mas aqui aparece o lepton left. Então, a simetria SO2 ela está promovendo, né, um acoplamento do neutrino com o lepton, como se esperava, porque está todo mundo no mesmo grupo de plate. Então, vou pegar agora a derivada covariante, né, do meu lepton. DI do lepton left. Então, vai ser derivada usual mais IG sobre 2, aí agora vamos fazer essa parte aqui. BN1 mais BN2, atuando no neutrino. Menos BN3.
aparece um termo de uma acopla com neutrino. E, finalmente, vamos pegar uma outra, já está pronto aqui, eu não preciso nem escrever, que essa aqui fica aqui mesmo, né? Então, a gente pode agora escrever o nosso lagrangiano, vamos dizer assim, o nosso lagrangiano leptônico, acoplado com o setor de Yang-Mills. Isso aqui me dá, nós já temos o setor de Yang-Mills separado, agora estamos pegando o setor leptônico acoplado com o Yang-Mills. Então, o setor leptônico, então isso aqui, ó, I, lepton leve barrado, gama mi, estou colocando em forma fechada, demi left, certo? Então, no setor left, e depois, mais I, lepton right barrado, gama mi, demi, lepton right. Não tem termo de massa, né? Todo mundo, o mundo é quiral. Vocês já estão acostumados na equação de Dirac, botar menos M, né, na ação de Dirac, psi barrado, psi. Esses termos são todos quirais. Então, o setor left, então não pode ter massa. Esse é o setor right, não pode ter massa. As massas, como a gente está prometendo, elas vão vir posteriormente, através de uma novidade que nós vamos ter que introduzir. Por enquanto, eu estou só reproduzindo as interações de gate. Então, vamos ver aqui o que eu posso apagar. Posso apagar isso aqui. Deixa eu só escrever isso aqui para não perder aqui. E essa derivada covariante aqui, a gente tem ela aí. Vou tomar a expressão dela aqui, que é claro? Então, quando eu abrir essa expressão aqui, ó, se a gente abrir essa expressão, ela vai ficar. Ela é o seguinte, ó. Aqui eu tenho neutrino, left barrado. Aqui eu tenho lepton, left barrado. Eu barrei, né? O barrado é o transposto, quer dizer, o braço. Esse aqui é o cat. Aqui gama mi. E aqui demi, neutrino left, demi. Então esse termo aqui vai ficar como a gente fez. Então vai ficar o seguinte, nosso lagrangiano lepton acoplado com Yang-Mills, né? Ele está dando para nós essas contribuições. I, neutrino left barrado, gama mi, demi, neutrino left. Mas vamos já substituir. Bom, depois a gente faz mudança. Mais I, lepton left barrado, gama mi, demi, lepton left. Lepton right barrado, demi, demi, lepton right. Certo? Nós estamos só abrindo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos já agora fazer as substituições, que a gente tem algumas considerações que a gente vai fazer, olhando esses resultados. Então, vamos pegar esse primeiro termo aqui, vamos substituir essa. Então, quer dizer, quando eu substituir essas derivadas covariantes ali, vamos pensar nos termos livres. Esse termo aqui é livre, esse termo aqui é livre, e esse termo aqui é livre. Então, vamos gerar, claro, as ações. Vamos gerar aqui I, neutrino left barrado, gama mi, demi, neutrino left, mais I, lepton left barrado, gama mi, demi, lepton left. E agora a mesma coisa para o setor right. Então nós temos os setores left e right se propagando, todo mundo desacoplado. Então tem física left, física right, tem um desequilíbrio, tem mais left do que right, deveria a paridade está realmente quebrada. Agora vamos ver os acoplamentos, né? Vou pegar esse termo aqui, neutrino left barrado vai se juntar com esse aqui, então vamos ter um termo que vai ser mais IG sobre 2, vamos lá, mais IG sobre 2,
neutrino left barrado, tudo agora é neutrino, gama mi, e aí vai se juntar com esse termo aqui, neutrino left, Dm3. Depois, neutrino left barrado com esse termo aqui, mais mi G sobre 2, neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, desculpa, lepton left. E aí aqui, Dm3, Dm1, menos I, Dm2. Esse termo aqui. Finalmente, esse terminho aqui, que vai ser menos I, G', neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, Y'. Então aqui nós temos todas as, quer dizer, o setor de interações do neutrino left. Neutrino, aqui tem uma, então aqui, esse objeto aqui está interagindo com essa corrente de neutrino. Aqui eu tenho uma corrente leptônica mais carregada, e aqui eu tenho uma corrente de neutrino, uma corrente neutra. Isso era uma coisa que aí não se tinha descoberto nesse tempo. As correntes neutras só foram descobertas, né, experimentalmente em 73. Vamos agora pegar o segundo setor. Esse duplete, você lembra quando foi a primeira vez colocado? Qual duplete? Esse duplete S2? Assim, uma lagrangiana já que Isso aí tem um trabalho do Schwinger, de 57, muito bonito, que é uma teoria de campos para as interações fundamentais. Schwinger, quem coloca isso em 57 é Schwinger. Tem um trabalho do Glashow e tem um trabalho do Salon. Acho que eu acho que a primeira... era aluno do Schwinger. Pois é, a primeira pessoa que colocou, eu acho que foi o Schwinger. O primeiro trabalho assim, que vai nessa direção é o trabalho do Schwinger de 57. É um novo ultimate, um trabalho dele, bem longo, bem bacana. Depois, o Glashow era aluno dele. Salan também coloca aí, Salan com um colaborador chamado John Ward, eles também já colocam esse viés sobre o Brett. Aqui vamos pegar agora o setor, esse setor aqui. Então, esse setor left barrado, que a gente já fez agora com esse cara aqui. Então, mais I, G sobre 2, left com left barrado, gama mi, neutrino left, e aqui Dm1 mais I, Dm2. Mas não deveria ter mais um I multiplicando. Oi? Aonde? Mais um I? Aonde? Tem I demais, né? Não, eu tô achando que tá faltando. Tem esse I, tem o I daqui. Obrigado. Tá errado sim. Tem esse I aqui. Então, esse aqui está tudo certinho. Esse I daqui da frente eu estou esquecendo de multiplicar. Porque tem esse I aqui que vai multiplicar esse I, esse I, esse I, esse I, esse I, esse I. Estou botando I. Obrigado pela correção. Então, esse I aqui fica, porque é o termo, isso aqui está ok, isso aqui está ok, isso aqui está ok. Aqui eu esqueci de botar um I na frente. Então, aqui tem um menos G sobre 2. Aqui também tem um I na frente. Então, esqueci de colocar aqui o sinal menos. Obrigado. Aqui também tem um I na frente. Então, vai ficar um sinal mais. Beleza? Aqui tem um I na frente. Então, esqueci um sinal menos. Obrigado, tá, Gustavo? Agora ficou esse termo aqui. Aí tem aquele I da frente com esse menos I aqui, vai dar mais um. Vai ficar aqui mais G sobre 2. Mais G sobre 2, lepton barrado. Lepton left barrado, gama mi, lepton left, Dm3. Isso. E aí agora, esse termo aqui finalmente. Mais G', lepton left barrado, gama mi, lepton left, Y'. Então esse termo, imagina aí, vocês veem em cima aqui. Então esse termo aqui está tudo feito. Então esse termo aqui está feito, então tá. Agora é esse termo, só o setor light que está faltando, que é pequenininho, aí vai ficar. Já botamos aqui a parte livre. Então vai ter esse I com esse menos I, vai dar mais 1. Então vai ficar aqui mais 2. G'.